O que é ter uma alimentação saudável? Eu sou a doutora Simone Tironi, médica nutróloga, e vim falar para vocês como eu oriento meus pacientes. Hoje a gente vai falar então como que uma pessoa pode ter uma alimentação saudável, né? Retirando da sua dieta alguns alimentos e colocando outros. É sempre uma discussão, né? Chamado o quê? Reeducação alimentar, educação alimentar. Cada hora é mudada a palavra para ficar na moda. O que importa é você aprender a comer direito. Então vamos começar? Então, para você começar a comer direito, tem alguns alimentos, alguns macronutrientes e micronutrientes que você vai precisar começar a consumir. Então, o que é uma orientação nutricional adequada? O que você deve comer para ser saudável ou para tentar melhorar a sua saúde? É colocar alimentos bons, alimentos que te façam bem, que tenham um alto valor nutricional e retirar os que não prestam. O que é uma alimentação saudável? Não é terrorismo nutricional, não é neurose, não é nada disso. Ninguém vai colocar numa dieta, um profissional não vai colocar numa dieta o que pode fazer mal. Vai entender se o paciente comer alguma coisa que faça mal, mas ele não vai colocar na sua alimentação, orientando você a comer. E o que você deve comer? Então, são as proteínas, os macronutrientes. Então, proteínas, carboidratos, gorduras boas, fontes boas desses nutrientes. Micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais. Então, você deve consumir, de preferência, carnes magras, os peixes, carne vermelha, mas lógico que sempre vai ter os seus prós e seus contras, sabendo disso. Agora, verduras, legumes, leguminosas, o feijão, que você pode deixar de molho, deve deixar de molho de um dia para o outro. Os feijões, então, lentilha, grão de bico, pode depois deixar no bicarbonato 1 hora, 1 colher de sopa para 1 litro de água, depois deixar mais 1 hora antes de fazer no vinagre com água. Porque você vai tirar uma parte de substâncias que podem irritar o seu intestino e causar gases. O que mais que você deve consumir? Você pode consumir extratos vegetais, né? Que falam um leite, que não é o nome certo, mas o leite de coco, de aveia, de amêndoa, de castanha. Para temperar, muita hortaliça, frutas, geralmente 2 a 3 porções por dia e sempre comer a fruta, não fazer o suco. O arroz, tentar evitar o branco, utilizar os integrais. Pode ser o subtipo negro, o vermelho, alguns 7 grãos. Não esquecer de utilizar limão, que tem um valor nutricional em questão de vitamina C e óleos essenciais. E também preferir os derivados, quando você vai usar um derivado do leite, por exemplo, a mussarela de búfala. Você pode usar junto com uma linhaça hidratada. Você pode também usar um chocolate amargo, acima de 70% cacau, que não tenham ingredientes ruins, que não tenha leite, açúcar branco. Prefira os alimentos que você consiga identificar o que tem ali dentro. Quando o alimento tem um monte de conservante, um monte de corante, que você nem entendeu o nome, é que provavelmente ele não vai fazer bem. Os alimentos que você deve evitar. Então, o leite e derivados, muitas pessoas têm que consumir muito raramente o leite, né? Geralmente ele vai causar alguma distensão, gases, e não adianta ser sem lactose, não adianta ser desnatado, semidesnatado, não adianta, né? Então, optar pelos extratos vegetais, de aveia, de coco, de amêndoa e de castanha, como eu falei. Quem não tem alergia a inhame também pode utilizar. Evitar as farinhas que são muito processadas e as farinhas que têm um potencial mais inflamatório, como a farinha de trigo, a farinha de milho, a de soja e a de arroz também não é a melhor opção.
A batata branca é um legume que pode ser utilizado por alguns pacientes, mas normalmente eu oriento a trocar por legumes que têm um valor nutricional melhor, como a batata doce roxa, ou mesmo a abóbora, a cenoura, até a beterraba. Evitar todos os adoçantes artificiais, então, e refrigerantes, zero ou não zero, né? Então, os refrigerantes diet zero contêm adoçantes artificiais, então você vai evitar todos eles. E temperos prontos, que contenham glutamato monossódico e que contenham, que é também chamado de realçador do sabor. Gorduras hidrogenadas, então, bolachas e torradas, só para mudar o nome, né? A gordura hidrogenada pode causar aumento do colesterol ruim. Outro ingrediente que também deve ser evitado, que você deve identificar quando você vai comprar um alimento, é o xarope de glicose, o xarope de frutose, né? Porque também vai fazer mal, principalmente para a parte metabólica aí de quem tem uma intolerância à glicose ou um diabetes. O que você pode escolher em questão de farinhas? Quanto menos processada, normalmente é melhor, né? Saber de onde você compra, porque muitas podem vir contaminadas com fungos, como castanhas, amendoim, sementes. Então, sempre verificar se tem quebradinho, se tá com algumas coisas brancas, as castanhas, que isso pode ser fungo. Introduza algum exercício na sua rotina, né? Nunca fique sem fazer nada. Isso faz parte de uma vida saudável. Eu sempre oriento meus pacientes a começarem pouquinho, se você pensar que você tem que fazer 1 hora por dia de exercício, talvez você não vá, mas se você pensar que tem 5 minutos, comece com 5 minutos, né? Beba água de manhã, beba água a hora que acorda, né? Beba água entre as refeições, evite beber muito líquido durante as refeições e evitar bebidas alcoólicas, né? A bebida alcoólica, o problema dela não é só a caloria. A bebida alcoólica é tóxica para alguns órgãos. Coração, cérebro e fígado são órgãos que podem ser alvos da bebida alcoólica. Além disso, ela pode ocasionar uma mudança do metabolismo do fígado que vai fazer você não perder peso, por exemplo, não perder gordura e perder massa muscular. A linhaça, eu geralmente oriento a hidratar, como a chia, para a digestão ficar mais fácil. As farinhas que você pode utilizar, que tem mais proteínas, mais gorduras boas, então pode ser de amaranto, pode ser de aveia em floco ou farelo, ou inteiro eu prefiro geralmente. A de coco, a de amêndoa, a plantagovata, a de grão de bico, biomassa de banana verde, berinjela, às vezes a de batata doce, a de chia, a farinha de semente de abóbora, a semente de maracujá. Na verdade, tem o trigo sarraceno que você pode usar também, o sorgo, a farinha de maracujá, de feijão branco. Tem várias farinhas melhores do que a de trigo, a de milho, a de soja, de arroz. Não precisa utilizá-las com frequência. Então, o que você poderia, por exemplo, utilizar? De manhã, fazer uma panqueca com as farinhas boas, ou fazer uma torta, um bolo se você gosta, ou mesmo uma fruta com linhaça ou chia hidratada, ou mesmo usar uma panqueca com ovo, se você gosta de ovo e não sente nenhuma intolerância a ele, nenhuma distensão. Por incrível que pareça, o ovo também é um alimento que pode causar intolerância. Às vezes a pessoa está trocando aí várias coisas, mas o ovo que está causando intolerância. Você pode usar café se você gosta, não exagerar no café, o ideal é que tome só de manhã. A aveioca é uma coisa que você pode usar, que na verdade é essa panquequinha de aveia com ovo. Quem não tem problema que não quer perder gordura corporal, que está bem com o peso, que o metabolismo está bem, pode usar. Os lanches não são obrigatórios. O lanche da manhã e da tarde, né, nos intervalos, são se você sentir fome. Então, são necessários quando você sente fome. Às vezes
Sempre, mas você deve comer só quando sente fome nesses intervalos. E também, se você perceber que na próxima refeição você está atacando, tá com muita compulsão ou com muita fome. Não esquecer dos legumes e das verduras do almoço e observar se as leguminosas estão causando distensão e gases, porque se o trato gastrointestinal não estiver bom, pode causar gases, distensão, e o paciente tem que melhorar isso para depois reintroduzi-los. No lanche da tarde, então, se tiver fome, pode comer uma fruta com castanhas, sementes, ou mesmo uma panqueca, dependendo do nível de metabolismo, do nível de exercício que está fazendo. E no jantar, evitar muito carboidrato pesado, então arroz e feijão à noite geralmente não vai bem, né? É uma sopa no inverno, é uma salada com alguma proteína se quiser, ou mais a salada com ovo, que é uma proteína, você pode fazer já misturada na salada ou fazer um omelete. Então essas são as opções melhores e não comer muito próximo de dormir, né? O ideal é que dê aí 2, 3 horas do horário que você vai dormir. Então, algumas opções de lanche, quando você quer fazer o lanche da manhã ou da tarde, porque você acha necessário, ou o profissional que está te atendendo está achando necessário, seria mesmo castanhas, um mix, uma fruta junto com uma castanha, ou uma torta com as farinhas boas, ou legumes, palitinhos de legumes, de cenoura, de beterraba, de pepino, temperadinho. Sempre colocar hortaliça para temperar, porque cada hortaliça vai ter um benefício. E os adoçantes que você pode utilizar são os naturais, talmatina, estévia, xilitol, eritritol. E os açúcares melhores? Você pode usar, por exemplo, o açúcar do coco, o demerara orgânico, o mascavo, até um pouco de mel para adoçar. Outra coisa que eu falo sempre é para você, às vezes, usar para adoçar, vamos supor, uma limonada, você pode usar uma fruta para adoçar a limonada. A fruta tem açúcar, né? Optar pelos óleos melhores, como azeite extra virgem principalmente, e o óleo de coco. Outra coisa que eu oriento muito na minha consulta é usar chás. E as pessoas, cada pessoa vai ter um chá melhor, né? Sempre, a maioria dos chás que você vai utilizar é uma colher de chá da erva bem cheia para uma xícara de chá de água, né? Então, geralmente você faz a infusão, a maioria das ervas. Se for folha, flor, né? Infusão. Se for caule, tronco, aí é decocção. E aí você vai tomar 2, 3 vezes ao dia e vai coar antes e tomar o chá. Essas orientações, então, são orientações básicas para vocês terem uma ideia do que tem que sair da sua rotina e o que tem que entrar. Então, numa dieta saudável, nunca vai ter o que não faz bem. O que a gente vai saber é que todo mundo pode, às vezes, sair dessa dieta, mesmo sabendo que faz mal. E você precisa saber o que faz mal. Eu sou a doutora Simone Tironi e espero vocês para a próxima aula.